Gente, uns meses atrás, a Olivia, né, minha filha, tentava me contar alguma coisa, mas eu tava com o celular na mão, distraído, né? E aí, de repente, ela começou a derrubar as coisas, fazer barulho, sabe, bater os objetos, né? E aí eu percebi o que estava acontecendo, abaixei, olhei pra ela e falei assim: "Você tá tentando chamar minha atenção?" E ela falou: "Eu tô, mas você não tá me escutando." E a verdade é que eu tava ouvindo, né, o barulho que ela tava fazendo, até o que ela tava falando, mas eu de fato não estava escutando o que ela tava dizendo. Porque tem uma diferença nisso, né? Às vezes, sei lá, não quero ser tão rígido, né, com as palavras, elas são meio que sinônimos, né? Mas tem uma diferença desse ouvir fisiológico, que a gente escuta, né, por conta do aparelho ali auditivo, e esse escutar que é relacional, né? Exige presença, exige que o teu corpo, a tua alma, né, a tua vontade esteja focado naquilo. E nós vivemos numa sociedade onde todo mundo quer falar, mas quase ninguém quer escutar. Já percebeu isso? Todo mundo tem a sua opinião para dar, principalmente nas redes sociais, né? Desde a Virgínia, com as Beths, até as bonecas Reborn, todo mundo tem algum palpite para dar, alguma coisa para falar, né? Todos têm algo a dizer. As redes sociais se tornaram megafones, né, de certezas. Mas a verdade é que com tanta gente falando ao mesmo tempo, o resultado é que ninguém mais escuta direito. E na verdade, isso vai além dessa crise da escuta, é uma crise de atenção. A gente não consegue mais prestar atenção, já percebeu? As pesquisas mostram que até o tempo de atenção numa tela só, caiu lá em 2004, era 2 minutos e meio. 2023 caiu para 47 segundos. Por quê? A gente está tão acostumado a pular de estímulo para estímulo que nós não conseguimos mais focar numa atividade só, por mais do que alguns minutos. Até quem deveria ser perito em escutar, não consegue mais ouvir o outro. Eu achei uma pesquisa americana que diz que médicos estadunidenses, eles descobriram que um médico ele interrompe o paciente depois de 11 segundos de fala. Nem o Dr. House é tão cavalo assim, né? Mas é a verdade, depois de 11 segundos mais ou menos em média, o médico já interrompe o paciente e já começa a dar o diagnóstico. Ou seja, até quem deveria ser perito, né, para escutar com calma, tal, não consegue mais ouvir. Porque a gente vive tão ansioso para responder que a gente não consegue. E aí eu lembrei de uma crônica do Rubem Alves, né? O Rubem Alves tem uma crônica que chama Escutatória. Eu vou ler um trechinho aqui dessa crônica. Ele começa dizendo assim: sempre vejo anunciado cursos de oratória. Nunca vi ninguém anunciar um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Aí no meio da crônica ele continua e diz assim: parafraseio Alberto Caieiro. Não é, não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. E aí o Rubem Alves continua: daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Poxa, o Rubem Alves, né, como sempre, foi cirúrgico em mostrar o jeito que a gente vive. E o resultado é que as nossas relações, elas vão ficando rasas, desconectadas, frágeis. Por isso, escutar de verdade, com atenção plena, é quase um ato revolucionário hoje em dia. E é exatamente por isso, né, que dentro da série, então, que a gente está estudando, começamos semana passada, que é Bento, né, baseado lá naquele livro Bless, onde o nosso objetivo é nós abençoarmos nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos. São 5 práticas, né,
A primeira foi semana passada, o B é o busque em oração. E hoje nós vamos falar sobre essa segunda prática, que é escute com atenção. E semana que vem a gente não vai ter culto, porque a gente vai praticar, né? Que é o Nutra através da mesa. Então vai ser estar junto, comendo junto. Então vai ser a prática disso. Então, pensando nisso, então, eu quero convidar vocês a lerem comigo Lucas 18, do 35 ao 43. A gente vai pensar nesse tema, escute com atenção. Carol, você pode ler pra gente? Vem cá, por favor. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glórias a Deus, foi seguindo Jesus. E todos que viram isso começaram a louvar a Deus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida e eu peço que teu Santo Espírito ilumine nossa mente, nosso coração, ajuda a gente a escutar a tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse é um daqueles textos bíblicos que pode gerar as mais variadas reflexões, né? Dá para falar de oração, dá para falar de discipulado, de ação social e muitas coisas. Eu escolhi falar desse tema do Rubem Alves, né, para manter o termo que ele usa, da escutatória. Porque nesse texto, Jesus ensina a gente a ouvir pelo menos 3 frequências, vou usar essa metáfora, né, da frequência, diferente daquilo que vai dentro da alma do ser humano. E se você também quiser escutar com atenção, você precisa cultivar essas frequências. Então a primeira frequência que Jesus escuta é a frequência do indivíduo. A frequência do indivíduo. Então no caminho para Jericó tem uma multidão barulhenta acompanhando Jesus. E no meio daquele ruído, tem um grito que rompe o som da multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão tenta calar o cego, né? Cala a boca. Jesus escuta e para. Jesus escuta esse grito de misericórdia. Ou seja, Jesus ele não se deixa engolir pelo barulho do coletivo, pela pressão do grupo, pela agenda apressada que talvez ele pudesse ter. Ele consegue parar e ouvir esse indivíduo no meio da multidão, no meio da massa. É muito fácil o individual se dissolver. Virar só mais um rosto, perder o nome, perder a história. É como o Freud, né, quando ele escreveu Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele fala que na massa o indivíduo frequentemente abdica da sua singularidade e é absorvido pelo grupo. Ele acaba agindo mais pelo instinto coletivo do que pela reflexão pessoal. Mas Jesus, ele não se deixa dominar pela massa e ele é capaz de ouvir uma única pessoa. Ele consegue discernir o barulho de uma única voz. E assim ele ensina a gente também a arte de escutar. Escutar para além do ruído, essa importância de parar e valorizar a pessoa que está na nossa frente. Que não é só um número, que não é só uma estatística, não é só um rótulo. É um ser humano. Então assim, escutar com atenção é individuar, sabe? É enxergar esse ser humano único que está na nossa frente. É se abrir para o outro, mesmo que ele nos atrase, mesmo que ele mude talvez a nossa rota, é você se dispor a ser atravessado, né, por esse grito de dor do outro. Não se trata de uma obrigação, né, mas você está à disposição ali de Deus para que, de repente, Ele mude a tua agenda. Ele mude o teu itinerário, né, e aí você ser tocado por essa voz que se sobressai. Certo?
E aí eu pergunto, quem à tua volta, talvez, está precisando? No meio dessa multidão, sabe? No meio desse barulho todo da nossa sociedade. Quem será essa pessoa que está gritando? E você precisa parar para prestar atenção nessa pessoa. Escutar com atenção é ouvir o indivíduo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é escutar a frequência do desejo. Eles colocam o cego diante de Jesus e ele pergunta: o que você quer que eu faça? Será que Jesus não sabia? Parece meio óbvio, né? O cara era cego, né? Por que perguntar? Né? O que você quer que eu faça? E embora pareça óbvio, né, que o homem cego queria ser curado, eu acho interessante, eu fiquei refletindo, que Jesus, ele sabe que nem sempre aquilo que parece ser é o desejo que de fato a gente tem. Todo pastor, reverendo Altamiro está aqui, né? Sabe disso. Todo terapeuta, a Ingrid, o Igor sabem disso. Todo conselheiro sabe que muitas vezes quem reclama de um problema não quer mudança de verdade. Por quê? Porque apesar da dor, há também o que a gente chama de ganho secundário muitas vezes. É uma espécie de conforto que está escondido no meio da dor. É um papel que você aprende a desempenhar e, embora tenha toda essa dor, você fica confortável naquele papel. Você se sente seguro naquele lugar. É como aquela mulher, por exemplo, que é casada com um marido alcoólatra. Ela sustenta a casa, ela cuida dos filhos sozinha, ela dá conta de tudo. E ela vive se queixando do marido, ela se cansa, ela se revolta. Mas se esse marido mudar, quando ele se recupera, quando ele arruma emprego, volta cedo para casa, essa mulher fica desestruturada, ela não sabe mais como viver. Aí começa a surgir um incômodo, um desassossego, uma irritação que ela não sabe nem dar nome, não sabe nem por quê. Por quê? Porque naquela dinâmica familiar, essa mulher tinha um papel muito claro. Ela dizia mais ou menos assim: se não sou eu, essa casa desmorona. Olha o quanto que eu me sacrifico, né, por vocês. E o marido, muitas vezes, né, alcoólatra, ele acaba virando o bode expiatório, né? Tudo que tem de ruim na família é culpa dele. O fato dela ter que trabalhar e sustentar meio que ajuda também, de certa forma, a ter uma autoestima. Tipo, ó como eu consigo segurar esse negócio. E você pode achar que eu tô exagerando. Pode até ser um exagero, mas acontece com mais frequência do que a gente imagina. Tanto é que se alguém se identificar aqui, ninguém me contou nada, tá, gente? É que eu já vi acontecer mais de uma vez esse tipo de coisa. E é por isso, então, que Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Porque nem sempre nós sabemos o que queremos. E muitas vezes os nossos desejos são ambíguos, né? A gente quer mudar, mas tem medo da mudança. Nós queremos ser curados, mas estamos acostumados com a dor. Então Jesus cria um espaço onde o cego tem que dizer: eu quero ver. Por quê? Porque dizer o que ele quer também é se comprometer com esse desejo. É se apropriar desse desejo. Porque voltar a ver é maravilhoso, mas também significa deixar de estar à beira do caminho e ter que entrar no caminho e andar sozinho. Significa parar de depender da caridade das pessoas e assumir a responsabilidade pelo cuidado próprio. Por isso que Jesus não impõe, né? Ele pergunta. Ele dá espaço. E com isso ele ajuda o cego a ouvir a si mesmo. Eu quero ver. E aí ele tem que assumir a responsabilidade dessa vontade dele. Então agora pensa o seguinte. Você já teve a oportunidade de ouvir realmente aquilo que você deseja? Às vezes a gente fica assustado quando a gente fala de verdade aquilo que a gente quer. Não é? Já parou para nomear aquilo que você quer? Sem medo, sem auto-engano? Nem sempre é fácil. Porque bota a gente meio que no xeque-mate. E aí a gente tem que bancar, né, essa vontade, esse desejo.
Mas o caminho para a maturidade envolve exatamente isso. Você saber o que você quer e você assumir a responsabilidade disso. E mais, né? Como que você se sente quando você tem que ouvir o desejo da outra pessoa sem julgar ela? Sem corrigir, né? Sem querer consertar tudo. Às vezes o cônjuge... É difícil a gente ter essas conversas, né? Onde o cônjuge fala aquilo que quer de fato. E a gente poder ouvir e acolher. Um filho, uma filha. Pensa bem, quantos filhos, né, que o pai projeta na vida do filho, tipo, eu quero, sei lá, que vire um médico, eu quero que seja um advogado. E aí nunca parou para ouvir o que o filho quer de fato. E eu conheço um monte de gente que vai lá, faz a faculdade, termina a faculdade, entrega o diploma pro pai e fala assim: pronto, fiz o que você queria, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Já viram isso acontecer? Eu já vi, já. Porque é isso, né? A gente ter essa maturidade também para ouvir o desejo da outra pessoa é difícil. Mas se a gente quiser abençoar as pessoas, se nós quisermos abençoarmos as pessoas, a gente precisa, sabe, assim, cultivar essa escutatória, né? De você estar disposto a ouvir o outro também. Por fim, a terceira frequência que Jesus escuta é a frequência do não dito. A frequência do não dito. Olha que interessante o texto. O cego percebe um alvoroço e pergunta: o que está acontecendo? A multidão responde. O que a multidão fala? É Jesus de Nazaré que está passando. Então o cego começa a gritar: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. É isso que diz o texto? O que o cego grita? Hã? Mas como é que ele chama? Filho de Davi. Perceberam? A multidão fala: Jesus de Nazaré que está passando. E o cego grita: Jesus, filho de Davi. Ou seja, o cego diz: eu sei quem você é. Você é o rei messiânico, você é aquele que vai libertar Israel, você é aquele que tem o poder de mudar a minha vida. É isso que o cego está dizendo nas entrelinhas. Eu sei quem você é, eu sei que você tem o poder de me curar. E Jesus percebe isso. Por isso que Jesus vai falar: veja, você está curado porque teve fé. Jesus foi capaz de ouvir o não dito. Ele captou, né, o que estava escondido nessas palavras do cego, que é essa identificação que o cego fez de quem era Jesus. O cara era cego e enxergou aquilo que ninguém mais estava enxergando. E Jesus percebeu isso. Tinha uma fé silenciosa, né, uma confiança profunda. Escutar com atenção também é isso. É você ouvir não só o que o outro fala, mas perceber o que ele quer dizer que muitas vezes não consegue. Quantas vezes nas nossas conversas o essencial não são as palavras ditas, mas o tom de voz, os gestos, os silêncios. Muitas vezes são muito mais profundos do que a pessoa está falando. O maior medo que a gente carrega é o de nós não sermos escutados. Quando eu era criança, eu tinha uma mania de fazer o seguinte: eu estava falando com um adulto, e quando o adulto não estava olhando para mim, eu pegava a cabeça do adulto e fazia assim, ó. Eu puxava assim, né, a cabeça do adulto, para ele olhar para mim. E a minha filha faz igualzinho hoje. Igualzinho. Sem nunca ter visto eu fazer, né? Isso que é engraçado. Porque o maior medo que a gente tem é da gente estar falando muitas vezes e o outro não tá ouvindo a gente. Ou seja, é o medo de ser ignorado, é o medo de ser rejeitado, de não ser acolhido. E, gente, é aqui que tá a beleza do evangelho. Sabe por quê? Porque na cruz, Jesus carregou esse medo nos ombros dele. Porque Jesus experimentou o silêncio que todos nós tememos. Deus meu, por que me abandonaste? Talvez o maior medo do ser humano é o medo de não ser ouvido por Deus. Mas Jesus carregou isso na cruz, no nosso lugar. Para que você tivesse a certeza de que Deus vai sempre estar disposto e sempre estar com os ouvidos abertos para ouvir o que você tem a dizer.
Então você não precisa ter medo de que Deus não vai te escutar. Deus está sempre atento ao teu clamor. Porque na cruz, Jesus não foi ouvido, porque era isso que os nossos pecados mereciam. Nossos pecados mereciam que Deus virasse o rosto de nós. Que Ele não olhasse para nós. Mas na cruz, Jesus pegou o rosto do Pai e virou não para Ele, virou para nós. Para que você tenha certeza de que Deus está sempre te escutando. Então quando a gente entende isso, sabe o que acontece? Eu posso me abrir para ouvir o outro, não como um peso, entendeu? Não como uma obrigação, uma coisa chata que eu tenho que fazer, porque, sei lá, talvez o pastor tá falando, né, que eu tenho que fazer, e se eu não fizer, sei lá, Deus vai me castigar, não é isso. Eu posso me abrir para ouvir o outro com atenção, com calma, com paciência, porque eu sei que Deus já me ouviu. Então agora eu posso emprestar os meus ouvidos para o outro, para que através dos meus ouvidos também Deus ouça o meu vizinho, Deus ouça a pessoa que está perto de mim. E aí ouvir não fica pesado. Entendeu? E é tão engraçado, gente. Eu vou falar aqui, né? Eu falo pra Paula, tudo que eu prego aqui, às vezes eu tenho até medo de pregar algumas coisas, que eu tenho certeza que na semana vai acontecer alguma coisa que vai meio que me forçar a praticar isso. E a semana aconteceu mais ou menos isso, né? Eu tenho uma pessoa, né, muito próxima, que fala muito e fala sem parar. E na sexta-feira, acho que eu fiquei da 1h30 às 5h30 ouvindo essa pessoa falar. Mas como eu já tinha feito o sermão, foi até interessante, né? Eu percebi que foi até engraçado, eu percebi que era exatamente isso, assim, sabe? Tipo, era me abrir pra ouvir o outro sem peso. E foi gostoso. De verdade, foi gostoso, sabe, assim, ficar escutando. Então, gente, o que eu queria deixar de desafio, né? Encerrando já. O desafio dessa semana é óbvio, né? É você escutar com atenção alguém. Então, assim, chama uma pessoa que você percebe que tá precisando falar, sabe? Porque às vezes essa pessoa que fala sem parar até, se a gente for conversar e pesquisar, muitas vezes é uma pessoa muito solitária. Ela muitas vezes não tem ninguém para ouvir ela. E aí ela fala sem parar porque ela tem medo de que talvez aquela seja a única oportunidade que ela tem de falar com alguém. Então, pega alguém que você percebe, sabe, uma pessoa muito quieta, muito ensimesmada, chama ela para tomar um café, chama ela para um almoço, para fazer uma caminhada junto. E aí pergunta, né, pra pessoa, como é que você tá? O que tá te preocupando? Escuta com atenção, sabe? Desliga o celular, não fica olhando no celular, olha nos olhos. Presta atenção no que eu falei, né? No não dito, nos gestos, né? Como é que fala? No tom de voz, no jeito do corpo da pessoa. E não precisa falar nada depois. Depois você coloca a vida dessa pessoa em oração. Se você sentir, né, tipo, Deus te guiando pra isso, pergunta pra pessoa se quer que eu faça uma oração por você, ora, mas não dê conselhos, entendeu? Não fala o que a pessoa tem que fazer, só escuta, só recebe, né? E depois ora por ela. Simples assim, qualquer um pode fazer. Vocês já imaginaram se a nossa igreja for uma igreja que busca Deus em oração e tá atenta a primeiro ouvir Deus, né? Buscando Deus em oração para ouvir Deus. E aí, de repente Deus fala assim: olha, presta atenção nessa pessoa. E aí a gente chama essa pessoa para um café e aí a gente escuta essa pessoa. Já imaginaram, cara? Como que com coisas muito simples a gente vai começar a abençoar a vida das pessoas? Não precisa ter um curso de evangelismo, sabe, assim, para falar de Deus, e tal. Como eu disse, né, a gente tá numa sociedade onde ninguém tá mais disposto a ouvir. Eu acho que muita gente vai se sentir amada se você se dispor a ouvir. E quando elas sentirem isso, elas vão sentir o amor de Deus através da sua vida. E Deus vai mudar a vida de pessoas. E talvez só de você ouvir a pessoa falando, Deus vai curar o coração daquela pessoa. Amém?